Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E hoje temos um episódio promovido por mais uma comissão da ABF. E eu posso dizer que essa comissão está em alta, pois não faltam pesquisas no mercado falando que quem não colocar esse tema na prioridade das suas empresas está fora do mercado. A gente está falando do ESG, da diversidade, da equidade. Então, por isso, eu estou aqui do meu lado com o coordenador da comissão de ESG e sócio do Mania de Churrasco, o Alessandro Gonçalves Pereira, que vai conduzir esse bate-papo comigo. Bem-vindo, Ale. Obrigado, viu, Andréa? Feliz de estar aqui. É a comissão mais jovem da ABF, mais jovem que a ABF jovem. É isso mesmo. Comissão ESG, mas um tema importantíssimo, em voga, tem muito aqui para discutir. E a gente está com convidados especiais, sim, né? Sim. Então, eu vou apresentar um dos nossos convidados aqui, muito especiais, que é o Michel Jager, sócio do Grupo Trigo, que também vai aqui conduzir esse bate-papo. É uma honra ter você aqui conosco, Michel. Obrigado, um prazer. Vai ser gostoso a gente debater um pouco mais sobre esse tema. Também, como a Lei disse, a gente está uma comissão recém-formada e acho que a missão é compartilhar um pouco mais de conhecimento, ainda que incipiente, mas poder mostrar um pouquinho como é que a gente está fazendo na prática. É preciso começar, né? E, Ale, eu quero que você apresente a nossa outra convidada muito especial aqui da ABF. Estamos aqui com a Nalva, bem-vinda, Nalva Moura, do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Fala um pouquinho do pacto para a gente, Nalva. Obrigada, Ale, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a comissão é nova, mas o novo faz toda a diferença, né? Ele que transforma. Eu venho aqui em nome da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial contar um pouco para vocês esse nosso pacto, né? Pensando em diversidade, inclusão, mas trazendo um recorte racial através de ESG. Muito bom. É importante, até o Ale já deu essa deixa. Conta um pouquinho para a gente desses números, o que você traz aí sobre a questão da equidade racial no Brasil. Que números que você pode compartilhar? Acho que tem uma primeira informação que é de extrema relevância, que nós temos um pouco mais de 130 anos da abolição da escravatura, né? Que a princípio lá atrás, quando aconteceu, né, a assinatura da Lei Áurea era menos de 30% da população negra que ainda estava em situação de escravização, mas nesses 132 anos a gente ainda tem a população minorizada, né? Essa minorização faz com que mais de 70% dos negros ainda estejam em situação de pobreza. Nós temos 10% da população somente numa situação racial e econômica um pouco mais favorável. Como nós somos 56,1% da população brasileira, não faz muito sentido continuar com essa situação ideológica desse racismo estrutural. Então, a proposta da associação é juntar-se a instituições como a de vocês para que, efetivamente, a gente lute pela equidade racial. Então, esse é o nosso propósito, porque hoje, quando você pega os números, 57% de negros estão em situação de aprendiz, de trainee. Quando nós olhamos para posições de CEOs, é menos de 1%. Se nós olharmos para mulheres, a gente não tem. C-levels, a gente chega ali em 4%. Então, esse número, pensando na pluralidade, pensando no consumo, pensando no empreendedorismo, nós entendemos que para o Brasil efetivamente se desenvolver, ele precisa olhar para o S de SD, promover ações inclusivas, olhando para a questão de gênero e a sua intersecção com raça. Então, raça e gênero está na nossa pauta cotidiana, trazendo um pilar de transformação que é essencial, que é a educação, né? Eu conversei outro dia com a Lê sobre educação, então nós estamos falando de educação nos diferentes níveis. Então a gente olha para a educação pensando nas próximas gerações e olhamos internamente para as empresas pensando nas ações inclusivas, afirmativas, para que a gente altere esse cenário e que o SD, estando no DNA da empresa e na sua cultura, que ele possa efetivamente fazer essa transformação olhando para a população negra de forma que elas consigam chegar nas posições de liderança. Porque aí o negócio também tem um olhar diferenciado, porque hoje nós somos, em sua maioria, consumidores. A gente não consegue interferir na estratégia. E nós temos uma outra percepção, porque aí as pessoas são diferentes, cada uma com a sua percepção, a sua história de vida,
faz com que o business também tenha um diferencial na fase de produção. Então, para nós, diversidade, equidade, caminha com inovação, caminha junto com oportunidades. Com certeza. E você, como é que você está fazendo esse trabalho com as empresas? Assim, quantos pactos já foram fechados? Como conduz isso? Quem está interessado, como é que é feito? Como é que vocês fazem? O primeiro passo nós chamamos de o compromisso, né? Então, as empresas hoje que já estão sensíveis com o ESG, elas têm levado para a governança, têm levado para o ambiental, ela precisa também levar para o social esse recorte. Então, nós temos um protocolo. O primeiro convite é para essa adesão, aí nós temos uma jornada em que nós vamos mensurar para a empresa o seu desequilíbrio racial. Eu falo que não é um exercício fácil. Normalmente você tem a olho nu, a gente ouve muito falar nas atividades o teste do pescoço, mas se nós estamos falando de ESG, é uma ferramenta que traz indicadores. Então, nós trazemos um indicador para as empresas de que forma que ela possa olhar para a sua CBO, ela possa considerar a localização, porque quando eu falei que nós somos 56% de negros, nós não estamos, é uma média, né? É uma evolução que aconteceu desde a década de 40, mas no Sul você tem 20% de negros, na Bahia você tem 80% de negros, em São Paulo você chega em 45%. Então não dá para falar de equidade olhando para essa média de 56%. Então o nosso algoritmo, ele mensura o seu território, considera os dados do IBGE, ele vai considerar a população dentro da empresa, olhando para CBOs, né? E aí nós queremos olhar o desequilíbrio negros em não liderança, negros em posições de gerência e negros em posições de diretoria. Com o primeiro diagnóstico, que a gente chama N1, a empresa tem a possibilidade, assim como ela utiliza rating para outros exercícios, né, internos de controle, ela vai olhar qual nível de rating ela está, para ano a ano ela ir fazendo a sua evolução e as suas proposições. Então, toda vez que ela for pensar a contratação de novos colaboradores, que ela coloque à mesa. Se ela for pensar numa promoção, o mesmo cenário. Porque aí o score dela vai evoluindo e, ao término de um ano, ela recebe uma certificação que a gente chama de protocolo ESG racial, certificação ESG racial. Perfeito. Muito bom esse trabalho, né, Ale? Bacana. É diversidade, mas tem que medir, né? Como medir? Muitas pessoas falam, minha empresa é diversa, mas não tem uma forma de medir qual essa diversidade e ver pelo território que ela está atuando, né? Não. Exatamente. Então, ela precisa mensurar, porque são os números, né, que nos trazem os resultados, nos Sim. orientam como estrategicamente evoluir no negócio. E o diferencial é que durante essa jornada nós também estimulamos um censo. Toda vez que a empresa faz um censo, a população ela se posiciona de maneira diferente. Então, quando eu falei que na década de 40 nós éramos menos de 20% de negros. Hoje nós somos 13% de negros retintos. Eu sou uma mulher negra retinta. Mais os 56% é porque nós temos as pessoas pardas, né, e aí pensando na pluralidade brasileira, que tem se autodeclarado enquanto pessoa preta. Então, esse cenário de eu sou negra, dentro de negro nós temos pretos e pardos, traz essa consciência automaticamente, o comportamento, as atitudes das pessoas estão diferentes. Então, quando você tem um censo, as pessoas se sentem pertencentes àquele lugar. Então, a energia, o engajamento, o desenvolvimento, ele contribui. E por isso que para nós é essencial estar sempre emergindo como um todo. Então, o nosso diálogo começa sempre com o CEO, com o C-Level, mas nós vamos cascateando dentro de toda a empresa para que ela tenha letramento racial, programas de ações afirmativas, canal de denúncia, porque aí olha para a comunidade LGBTIA+, olha para negros, olha para mulheres, olha para PCDs. Então, a gente não está olhando somente para nós negros, mas a gente tem olhado para essa intersecção e qual o diferencial que pode ter no desenvolvimento de cada empresa. Perfeito. Vamos passar um pouquinho, a gente já volta aí nesse tema que é muito importante, e falar com o Michel também, que está implantando, né, Michel, um senso de equidade no Grupo Trigo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho, com esses dados aqui que a Nalva colocou que são gritantes, né? As empresas precisam mudar isso. Então, assim, eu ouvindo a Nalva falar, assim, dá um senso bacana, estamos no caminho certo, né? Porque a gente no Grupo Trigo assumir a área de ESG, na verdade a gente instituiu essa área tem um pouquinho mais de um ano.
desde o início, ficou muito claro para a gente também com a ajuda de consultores. Hoje a gente está com o time da Transcendemos, estamos com o pessoal da Report também fazendo o nosso mapa de materialidade. E o roteiro é esse. Não dá para ser diferente, assim. Não dá para você não mexer na cultura, não mexer no entendimento, não entender que cada um teve uma educação e um nível de informação para que você minimamente alinhe todo mundo no patamar de conhecimento único. Claro, cada um vai ter seu ponto de vista, mas a questão do letramento é fundamental. Então, desde o início, a gente se preocupou muito, até como a Nalva disse, assim, de fazer um censo interno. Foi a primeira coisa que a gente fez. E esse censo interno deveria ter minimamente 84% de presença, né, de participantes dentro do Grupo Trigo. Como nós somos uma empresa franqueadora, e a gente entende o desafio, é claro que você é uma franqueadora, então você tem empresários donos dos seus restaurantes, né? E são mais de 600 espalhados pelo Brasil no Grupo Trigo. Então é difícil mexer nessa cultura, é difícil você engajar nesse ponto. Até em questões menos sensíveis é difícil. Então, o que a gente optou por fazer? Vamos fazer um trabalho, inicialmente dentro de casa, no Grupo Trigo, na franqueadora, nas unidades próprias, na fábrica, na distribuidora. Quantos funcionários são no grupo? O Grupo Trigo total já beira 12 mil pessoas. Nossa. O Grupo Trigo, o Sistema Trigo, tá? Dentro do Trigo estão em torno de 2.000 e alguma coisa. Não sei o número exato, mas é nessa dimensão. O que já é um grupo importante para a gente poder, né, se comunicar, e entender e aprender. Assim, acho que essa jornada tem sido uma jornada de aprendizado muito importante. Porque uma das coisas também que a gente tinha muito receio no início e que a gente não vai fazer é o tal do greenwash, né? Aquela coisa, não, vamos fazer para ficar bonito na foto. Tanto que se vocês procurarem, a gente fala muito pouco sobre isso. Até a gente ter alguma, eu não diria autoridade no tema, mas algum conhecimento e algum caso concreto para poder compartilhar. Mudança efetiva, né? Claro. Pois é. E aí a gente fez exatamente o roteiro que a Canalva propõe. A gente fez esse censo, conseguimos chegar a 90% praticamente de preenchimento. Muitas pessoas, inclusive, precisam entender o porquê de preencher isso, de porquê se mostrar, de como se reconhecer e como se, né, se afirmar numa condição. A partir daí, a gente conseguiu ter um mapa do Grupo Trigo, da realidade do Grupo Trigo, e aí sim a gente teve uma certa dificuldade de entender as regiões, porque o IBGE está extremamente defasado. Sim. Né? Então é legal saber que você traz através de algoritmo, a situação de cada estado, mas a gente levou em consideração, como a gente está basicamente no Sudeste, na grande maioria, e o Sudeste, de alguma forma, ele representa uma média do Brasil, né? A gente se apoiou nesses números. E a partir daí a gente começou, como eu disse, um trabalho de letramento, tanto no nível C-Level, tá? Com a presença do nosso CEO, dos nossos sócios. A gente tem um conselho de diversidade, onde estão os sócios fundadores, está o Tom, nosso presidente, está a Isabel, que é a diretora de Gente e Cultura, estou eu, e está a Josi também, que é uma moça, assim, uma executiva fantástica, hoje ocupa cargo de liderança, também é uma moça negra que tem uma história maravilhosa e assim, tem feito uma carreira brilhante dentro do Grupo Trigo. E a grande verdade é que a nossa área de SG é liderada pela Josi. Eu sou um mero apoio, ela está embaixo da minha diretoria, mas quem toca é ela, até por uma questão de ter conhecimento de propriedade, né? De fato, no tema. Então, resumindo a história, para não me alongar, a gente fez o mapeamento, a gente entendeu quem nós somos, onde nós estamos, a partir daí a gente definiu junto aos sócios uma meta a ser atingida até 2026, e aí sim a importância da meta, é importante a gente medir, né, Nalva, como você disse, assim, e o Ale reforçou, porque tem aquela frase clichêzona, mas quem não mede não gere. Sim. Então é algo que tem que ser gerido de fato, é algo que a gente precisa buscar uma forma de, poxa, beleza, a gente alinhou que a gente tem que chegar até lá, o que a gente vai fazer? Se a gente está fazendo, está dando certo ou está errado? E são movimentos que a gente escolheu não fazer de forma brusca, para que a gente possa conscientizar e educar o grupo a receber um público mais diverso, um time mais diverso. Porque também pouco seria produtivo para todos você abrir o grupo de alguma forma e a cultura não está pronta para poder receber e identificar as oportunidades para que a gente possa fazer, nem que seja uma aceleração de carreira, mas com todos os cuidados necessários para que isso aconteça de uma forma madura e que gere resultado positivo para todo mundo.
para dentro da companhia e para os indivíduos também. Entre essas metas, você pode abrir um pouquinho? Assim, Posso. Meta racial, meta de gênero? Quais são as metas? A gente tem todas. A gente entendeu que dentro de SG, a gente ia nesse primeiro ano focar em social. Tá? Okay. Então, a nossa diversidade racial é a nossa prioridade. Que, aliás, a grande maioria das empresas, eu tenho um levantamento, vou pegar aqui daqui a pouquinho, foca no social no Brasil. Que eu acho que é o maior deficitário, talvez. É aquilo que mais explode na nossa mente, assim, quando a gente enxerga, passa a identificar. Olha, o ambiental, a gente vê uma série de leis que, de alguma forma, guiam, né, e punições severas. Então, a empresa minimamente responsável segue. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. A parte de governança, uma empresa minimamente madura, eu diria que o Grupo Trigo é bastante maduro nesse ponto. A parte de compliance, ela, né, passa a ser algo de fato super importante. A gente tem anos a gente já vem fazendo com reporte da Ernst Young, assim, e passa com louvor em tudo. Então, assim, tem um dever de casa bem feito já, cultural, de compliance, governança e na parte social também. E a parte ambiental também. A parte social é aquilo que a gente entendeu, olhou para dentro de casa, cara, estamos devendo. É legal até, atrás. Eu achei o dado aqui, importante falar para o pessoal, uma pesquisa da Manpower Group identificou que 42% das empresas no Brasil realmente priorizam o pilar social, sendo que no contexto global esse número diminui para 37%. Então, realmente a gente vê isso que você falou e essa necessidade de focar nesse pilar, né, que é o que vocês estão fazendo. Pois é. E outra coisa importante também, que a gente já tinha algumas iniciativas dentro do Grupo Trigo na parte social. Os nossos sócios fundadores são fundadores do Estudo da Criança, que é uma OCIP, que foi considerada entre as 4 mais importantes das Américas. Eu sou conselheiro lá há 5 anos também, então de alguma forma é importante você ter esses laços também com o terceiro setor, porque é quem transforma na ponta também. Porque às vezes você tem uma série de projetos e se de alguma forma isso não é tangibilizado e mais uma vez medido, o avanço não acontece. Então, é isso, assim, mas... Mas voltando nas metas, só relembrar... As nossas metas, desculpa. A gente tem uma meta de diversidade, então racial e gênero, tá? Então a gente vai chegar até 2026 com o número de pessoas no cargo de liderança acima de gerência, tá? A gente considera a liderança a gerência plena, diretoria e quadro societário também. Então a gente quer chegar, atingir um número, a gente precisa crescer em mulheres e negros em 40% em cargos de liderança. A gente tem uma meta para 2024 que a gente já conseguiu atingir em 2023 de lideranças. Mas o que a gente estava percebendo? Eu tive uma reunião ontem com a Josi. O que ela me trouxe? Michel, conseguimos chegar na gerência 3 novas pessoas que já estavam no grupo. Ok, então você está dentro da mesma base, já pessoas que você conhece, de alguma forma e por competência própria, chegaram a esse cargo. Maravilha. Como é que fica para a gente poder fazer essa aceleração? Como é que a gente conscientiza a autoliderança da empresa, ou quem é capaz de contratar na empresa? Como a gente conscientiza também de trazer pessoas de fora, já preparadas para o mercado, né? Então, esse desafio ele tem algumas frentes. Capacitar o time interno, de alguma forma buscar um crescimento acelerado, trazer pessoas de fora, né? De fora da cultura, eventualmente, obviamente a cultura também é algo super importante, mas pessoas com background específicos de alguma função, e uma forma também de você trazer para dentro de casa. Isso foi muito importante quando eu aprendi isso através da consultoria que a gente fez. Não necessariamente, até por uma questão de equidade, você quando estiver entrevistando uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades, você precisa olhar não no background ou no passado dessa pessoa, mas sim no potencial que essa pessoa tem. E não é fácil você desenvolver esse olhar. Né? Não é. E uma vez você entendendo, poxa, essa pessoa tem o potencial para chegar lá, ok, como é que eu trago ela para dentro do Grupo Trigo e como é que eu, de alguma forma, acompanho e posso, de alguma forma, suprir ela de informações e de conhecimento para que ela possa utilizar esse potencial da melhor forma possível e aí sim encarreirar e virar uma futura liderança. Então são essas 3 frentes que a gente está se apoiando como ações para poder atingir a nossa meta. Importantíssimo. Muito legal, né, Michel? Me lembrou a frase do Edu Lira: não importa de onde você veio, o importa é para onde você vai. Né? O Edu tem essa energia da fala e o papel social, como o André trouxe o dado do mercado, que as empresas olhando para o S do social, que é onde o nosso país tem o maior gap, né? País emergente,
com é o que dói, a diferença social que o Brasil tem. Sabe? E as empresas, nós empresários, temos que ser o exemplo de fazer ações que ajude a mitigar ou diminuir. A dívida que nós temos, né? Da escravidão, de tudo que a gente tem que mudar essa realidade. Tem que dar oportunidade. E tem uma questão que o Michel trouxe, que a gente tem trabalhado nessa direção, de que as empresas olharem para o investimento privado, ele trouxe exemplo do instituto que ele já apoia, direcionando recurso para essa população. Então, como a gente olha para os territórios que hoje, em sua maioria, você tem população negra, como você olha para as ONGs negras que estão lá na base e você injeta recurso para contribuir com o desenvolvimento daquelas crianças, porque aí ela vai estar preparada para chegar no trigo. E aí você não precisa fazer o movimento do investimento da aceleração, né, que é hoje o que a gente, na associação, recomenda. Então, como é que você vai equilibrando essa balança de forma que você tenha as ações, os olhares específicos para alguns grupos? Tem uma pesquisa da Century de 2019 que ela traz que a população em vulnerabilidade, quando ela tem oportunidade, ela é muito mais grata. Então, é um dos componentes da permanência na companhia. Então, a gratidão contribui que ela faça uma carreira evolutiva, né, vai se desenvolvendo, mas pela primeira oportunidade que o Michel acabou de dizer, de que assim, alguém precisa me ver. Então, foi visto, eu consigo pensar no sonho grande e seguir na minha jornada do sucesso. Sim, e vai lá, Michel. Então, só um ponto importante que a Nova falou agora. Não está ligado à questão racial, mas PCD, né? Que também assim, é uma carência gigante. Né? Mas essa também tem lei e tudo mais, né? Que de uma forma apoia. Mas a gente criou, eu e a Isabel, que é a nossa sócia e diretora de Gente Cultura e de Expansão, a gente criou há uns 10 anos atrás um programa que chama Amor pelo que Faz. O que é esse programa? A gente tem PCDs dentro dos nossos restaurantes. Né? E é exatamente o que você falou, eles são muito gratos. Sim. E a gente experimentou algumas ações, tinha um restaurante nosso que tinha um absenteísmo alto, pesquisa de clima não estava bacana, turnover alto, tal. A gente botou um rapaz, o João, que até hoje trabalha com a gente, nessa loja. Mudou a loja. Porque as pessoas passam a reconhecer ali o quanto ele era grato, o quanto ele cria um ambiente ali das pessoas se verem e falarem assim, caramba, poxa, eu tenho de tudo para poder fazer um bom trabalho, eu estou numa empresa bacana, poxa, eu tenho, sabe, os meus colegas, eu tenho a oportunidade de crescer. O João teve uma oportunidade aqui que não é óbvia para o mercado como um todo, e ele não atrasa. Ele trata os clientes com muito amor, ele trata o time, ele gosta de ver o time imbuído nas suas ações. Ou seja, só trouxe esse ponto para mostrar essa gratidão pela oportunidade também, que é algo que volta diretamente para a empresa. Diretamente. E a sociedade ela é diversa, as empresas precisam representar isso. E eu vou até trazer mais um exemplo do nosso querido Rodrigo Abreu, que também é da comissão de ESG, da Alpha Graphics, sim, diretor também da BF. E uma coisa você ia falar isso, eu ia falar isso no Franchising Week, no stand deles, eles põem o síndrome de Down para receber e uma amorosidade, a energia do stand. Aliás, um beijo pro Renato, que é essa pessoa que atende, a gente está conversando com essa empresa para ver se a gente pode esse ano também. Olha, muito maior, é mais uma boa prática. Que dá para fazer, e dá um retorno. As pessoas trazem uma energia tão boa. Né? Essa na feira que a gente vai ter daqui a pouco, né, na Franchising Expo, é um dos poucos stands que realmente trazem isso. Muitos investem, né, na Modelo, não sei o quê, mas se você passa lá, ele te atende, ele te cumprimenta, ele te dá o folder, você faz... Você sai de lá apaixonado e fala, olha, né? pela marca. Faz o bem, recebe o bem. Faz o bem, recebe o bem e não faz uma ação somente decorativa, né? Não. Porque é aquilo do marketing que não é funcional. Então, você agrega valor para o seu produto e, como o Michel trouxe, as pessoas, os clientes têm prazer de ir lá. Sim. Porque hoje a população também está muito mais consciente de qual produto ela deve consumir ou não consumir, mediante as atitudes de racismo que a gente tem sofrido no nosso país. Sim. Aliás, esse é um tema importante, né, a gente falar, porque hoje o consumidor ele avalia muito bem a posição da empresa em relação ao meio ambiente, sim, em relação à diversidade. E isso, por isso que a gente falou, né? Quem não atuar agora tá fora. É o que a Nalva estava falando, de senso de gratidão. Nós somos do food, né? A gente é o primeiro emprego de muita gente. A nossa indústria do food é o primeiro emprego. E a pessoa ser treinada, formada,
dentro de uma cultura positiva, boa, acolhedora, né, de diversidade, é bom trazer os dados, para falar da diversidade dos clientes que a gente já tem e dentro do restaurante. Então o cliente vai numa marca, vai até um restaurante e fala, pô, é diferente, eu não me vejo aqui, não se identificar. Isso traz também uma perda para a marca e real. Sim. E de acolhimento, e todas as empresas hoje querem conquistar clientes, né? E que o cliente sinta à vontade dentro dos restaurantes, no nosso caso aqui. A gente vê até a questão de campanha, né? Assim, às vezes as pessoas não se veem refletidas, né? Você viu recentemente a Disney lançou a Pequena Sereia Negra. Olha que demais. Foi demais. Eu acho incrível. As pessoas precisam se ver refletidas. É isso. E você viu a matéria das meninas negras assistindo no trailer? Acho que assim, o quê? Mãe, eu posso ser uma princesa? Exatamente. Pode. É aquilo que eu falei um pouquinho atrás, de que assim, nós precisamos sonhar com outras coisas e precisamos ser reconhecidos com possibilidade de acessar lugares que hoje nós não acessamos. O Ale falou de que vocês estão numa rede de restaurantes. Eu trabalho sempre com jovem. E uma vez um jovem, primeiro salário, ele falei, e aí, hoje o que você vai fazer? Eu vou comer um lanche com o meu dinheiro. Olha só. Então, sabe, que assim, olha, eu vou ali, naquele estabelecimento, é a primeira vez. Mas ele tinha 15 anos. Sim. Então, assim, parece pequeno, mas quando a gente olha para a extrema vulnerabilidade, são pequenos gestos. Então, a oportunidade de um trabalho faz toda a diferença, porque começa toda a discussão de educação financeira. Né? E aí você vai combatendo as desigualdades, orientando também como administrar o pequeno recurso. Perfeito. Tem uma rede, queria trazer como exemplo aqui, deixar para as pessoas conhecerem também. Não sei se vocês conhecem o Ademário, da Ex-Burger. Não. Cara, assim, tem que trazer ele para bater um papo com a gente, assim, Bora. com vocês. O Ademário, ele veio de comunidade, era um jovem também com poucas oportunidades, negro, e hoje ele tem uma rede deve estar com 100 restaurantes, hamburgueria, e eu diria que é uma hamburgueria praticamente social, porque ele emprega a grande maioria de pessoas negras e, né, de comunidades mais carentes, e ele toda quarta-feira ele bota no caminhão dele centenas de hambúrguer, de lanches, e leva para as comunidades para poder distribuir. Então, olha que assim, bacana. seja pela conquista do trabalho, da dedicação, a Ademário ele faz chegar até as pessoas, para as pessoas de forma digna. Cara, eu vou experimentar o lanche, que para a gente é óbvio, mas não é óbvio para a grande parte da população brasileira. E conquista a comunidade, né? Imagina o público lá falar, olha que trabalho legal, né? A gente fez algumas ações com ele, sempre quando ele foi se entregar, porque o lanche ele consumiu, acabou. Né? Faz parte do momento de alegria da pessoa ali, não necessariamente está ligado à fome em si. Sim. E aí a gente distribuiu também massa dos polidos junto com ele. Aliás, tem tempo que a gente não faz essa ação, tem que retomar. Mas é impressionante quando as pessoas que vieram de situações mais críticas conseguem ascender. Essas pessoas são muito mais abertas a devolver, a dar esse give back. Com certeza. Sem o dúvida nível de conscientização. Porque eu vou citar um trabalho que a gente faz com Amigos do Bem. Que Incrível. ajuda o Nordeste brasileiro. E a gente foi fazer sensibilização e explicar. Viraram para mim, Alessandro, não precisa falar nada. Eu vim de lá. Sim. Eu senti isso, por isso que eu tô aqui. Sim. Que eu imigrei. Então, para mim, é um orgulho, uma felicidade poder estar ajudando. Sim. E foi a campanha que mais teve engajamento no Mania de Churrasco, que as pessoas... Com a mãozinha. Com a mãozinha. Deu uma mãozinha para Amigos do Bem, que até o colaborador pegou o salário dele e já comprou ele as mãozinhas. Então já começa a campanha. Eu cheguei o primeiro dia no restaurante já cheio de mãozinha. Eu falei, caramba, o que vocês fizeram? Não, eu dei 100, o outro deu 50. Os próprios colaboradores se sensibilizaram e pertencimento, falar, pô, eu através dessa ação posso ajudar o local de onde eu vim. E é legal falar dessa questão dos Amigos do Bem, como a gente está falando do bem gera o bem. Hoje já tem uma geração lá que foi ajudada pelo projeto e ajuda os demais. Então já são professores dos Amigos do Bem. São os coordenadores, são os voluntários. Tem trabalho voluntário de pessoa que foi ajudada pelo projeto. Hoje ele é voluntário do próprio projeto que... É isso que a gente está falando. E os Amigos do Bem é importante que eles caminham o Brasil inteiro, né? Porque é isso, de que assim, olha... Hoje a gente tem 32 milhões de pessoas com fome. Você olha para São Paulo, é uma loucura. Mas quando você vê a ação dos Amigos do Bem, eles estão indo
influenciar questões estruturais, né, moradia. Então eu também admiro bastante o trabalho deles. No sertão, onde não tem. No sertão, onde não tem. E é um trabalho de nada. transformação, a educação. A escola lá de Inajá, o IDEB, teve nota que o Brasil, muitas escolas do Brasil, Não tiveram. meu filho foi lá, ele ficou encantado. Ele falou, pai, essa escola é mais legal que a minha. E essa questão que a gente está falando da gratidão, quem foi e quem não teve oportunidade, vá, é demais, né? Ali você que foi. Sim. Você chega, o ônibus, as crianças saem lá de 2 quilômetros, vêm correndo desesperadas para te abraçar. Porque a gratidão é gigante. Então, assim, é algo que... Essa devolução é imediata. E tem uma questão quando nós estamos aqui falando de SD, do social, que ações como os Amigos do Bem, o investimento privado, como eu acabei de falar, contribui, e as ações de voluntariado, né? O Ali outro dia até comentou sobre isso. Assim, se você engaja seus filhos, você já está combatendo os vieses, né, de gerações que a gente hoje percebe que tem um letramento fundamental porque não participou de discussões anteriores. Então, o filho dele foi até lá, o filho do Michel tem uma ação. Então, assim, como a gente pega essa geração mais jovem, vai engajando de forma que você vai combatendo essas diferenças. Então, eu não vou olhar o outro por uma vidraça. Eu vou entender e vou colocar no meu DNA uma ação mais humanizada. Né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todos. E como é que eu estabeleço as relações sem precisar hierarquizar? Que toda a discussão que a gente está fazendo aqui hoje é para quebrar, né, as barreiras, acabar com essa hierarquia de que algumas pessoas nasceram para fazer atividades A, B ou C, ou outras Y. De que é possível, né, olhando para competências, oportunidades, chegar em diferentes lugares. Né? E aí eu até trago a questão de cotas para a gente, que é fundamental, pensar cotas na educação. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, sobretudo olhando para as mulheres, de que, olhando os últimos 10 anos, as mulheres foram as que mais acessaram a educação por conta de cotas. Mas ainda assim fizeram escolhas por profissões que hoje nem sempre no mercado elas estão no top da remuneração. Então ainda tem dificuldade para pensar no desenvolvimento da família. Mas por quê? Porque também são profissões, né, que geram oportunidades mais rápidas, mas não necessariamente vai chegar em alguns lugares sonhados. Então, a gente também tem feito campanhas para meninas, meninos, enfim, para a população olhar para profissões que hoje quase a gente não vê, né? Sobretudo saúde, tecnologia. Tem muitas empresas hoje falando, olha, precisamos, né, ter uma ação aqui, outra ali, mas tem uma série de profissões que a gente tem dialogado, estimulado para ir rompendo esses ciclos de algumas profissões, de achar né, que só pode ser isso, para uma população é quebra de paradigma, né? Exatamente. Um dia eu estava entrando no avião, aí você vê uma comandante mulher, fala, sempre tinha aquela figura do comandante e da aeromoça. E hoje o chefe de cabine, às vezes, são muitos homens que estão cuidando da cabine, aeromoços. E por que não tem a capitã da aeronave? Agora já tem. Já tem. Graças então, você vê, já tem quebrando esse paradigma. Eu tenho um caso no Manhã de Churrasco que a gente fez um censo lá, falou, pilotar churrasqueira. Não, é coisa de homem. Churrasco é coisa de homem. E não é. Hoje a gente já tem a escola de churrasqueiro, mulheres, e a treinadora, Marielle, que cuida do time, é uma excelente profissional que treina, tem um cuidado. E a gente começou a ver que a mulher cuidadosa, né, em tudo que faz, consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que os homens têm mais dificuldade. A gente viu que o índice de erro dos cortes, do ponto de ativação é muito menor com as mulheres do que com os homens. Sabe uma coisa também que a Nova disse sobre a pessoa não arriscar ou entender que não pode chegar lá? É a coisa do exemplo. E tanta coisa da Disney, da Pequena Sereia, ela fala assim, poxa, mas é possível? É também a executiva negra olhar, poxa, eu estou vendo uma executiva que de alguma forma me inspira, que ela chegou lá. Então, né, busca eventualmente profissões onde ela enxerga mais pessoas, né, pertencendo da sua raça, gênero. E aí isso também é um movimento um pouco mais longo, infelizmente. Para as pessoas chegarem à formação e cargos lá em cima. Então, assim, tem até uma empresa recentemente que eu tive contato para um outro desafio, e que é uma empresa só de mulheres, onde são altas executivas e que de uma forma trocam informações ali, e quando vão ao mercado buscar oportunidades,
vão de uma forma muito estruturada, muito bacana. Então, seria bacana ter pessoas negras ali também, servindo como exemplo para que outras pessoas olhassem seu plano de carreira, as suas ambições e pudessem se espelhar. E acaba que hoje, você vê o futebol, né? Sim. O futebol é um grande exemplo. Verdade. Hoje, inclusive, saiu a notícia que o Corinthians foi punido pela questão do racismo da torcida e em relação ao São Paulo, que saiu recentemente. Isso é no mundo, né? Você viu? No mundo, mas tem que mudar. É uma mudança de paradigma que está acontecendo. Isso, a gente ia continuar avançando, né? E antigamente também as crianças olhavam para uma oportunidade de profissão olhando para o futebol. E hoje tem dito assim, olha, é a mesma coisa que ganhar na cena. Sim. Né? Não, é que vai dar certo. Então toda vez que eu falo, meu sonho é ser jogador, eu falo, gente, desiste. Porque é uma jornada longa. Vamos pensar em outras coisas, porque assim, são poucos que chegaram lá. Abriu o leque Vamos pensar em outras opções. E, infelizmente a gente vê isso. Meu filho joga futebol, ele treina e eu vejo o quanto que muitos meninos negros, eles entendem aquilo como a única oportunidade de vida. Assim, para eu preciso ser o grande jogador, porque eles não veem chance de outras coisas. Isso dói. Porque não pode, essa realidade tem que ser mudada. Todos podem tudo, independente de gênero, de raça, de tudo. E falando em pode tudo, desculpa, por favor. Falando em pode tudo, eu estou participando de um programa da Fundação Dom Cabral, onde eu tive o prazer de conhecer o Alê, de formação de conselheiros, né, de administração. Eu sou a única mulher negra, nós não éramos 6 mulheres no curso, aliás, nós somos, né, porque a gente ainda tem mais um encontro. E o interessante foi o primeiro dia, os olhares de que, o que será que ela está fazendo aqui? Será que ela entrou na sala certa? E aí eu fui tocando meu dia, aí nós fomos quebrando os paradigmas, né? As pessoas foram se aproximando, querendo entender, né, o que eu faço, o que eu estava fazendo ali. E é esse movimento que nós também precisamos nos dispor, né? De entrar em algumas rodas para ir quebrando e abrindo caminhos, que é o que o Michel acabou de falar, para que a gente efetivamente consiga mudar esse cenário. Precisa. Aliás, a gente falou recentemente de humanizados, eu também queria perguntar para o Alê aqui, é meu parceiro aqui de pergunta, mas também quero respostas. Que você, lá no Mania de Churrasco, fez um trabalho com humanizadas. Queria que você contasse um pouquinho também da sua experiência lá. O Michel estava contando o caso do trigo, a gente está engatinhando ainda no Mania de Churrasco, mas há 3 anos a gente fez com o Pedro Paro, da Humanizadas, ele até mudou o nome Melhores para o Brasil, que como as empresas que tenham boas práticas com os vários stakeholders, desde que a empresa se relaciona, e dá um gap, né? E a gente fez um censo também com a galera, com o público, falando de como que estava a diversidade dentro do Mania de Churrasco, como que era o gap, tanto do balcão para dentro, que a gente chama, com o nosso time interno, quanto externo clientes. E até foi bacana ver esse recorte, como os clientes olhavam a gente, e como o nosso público olhava a gente, e o que a gente podia melhorar. Aí eu posso dividir alguns dados aqui de gênero, que até dividi com a Nalva também, né, Nalva? Sim. Que ela me falou até sobre gênero, e tem com 50,8% feminino. Que tinha muito feminino. 0,8% é público feminino. E tem funções que antes não eram, até como churrasqueiro, liderança de restaurantes, tem já grandes gerentes, sócias operadoras, entendeu? Só que não temos ainda na diretoria. Como o Michel falou, uma meta também que a gente fez na diretoria, que sabe o conselho, dia que nós nem temos, estamos ainda formatando o conselho no Mania de Churrasco, mas trazer essa diversidade também para o conselho, né? E na parte de raça, a gente até dividi com a Nalva, a gente tem 61,5% de parda e negros, né, autodeclarados, que perto do censo do Brasil está dentro. Agora o desafio é como trazer isso já para cargos mais de liderança, né? Mas a gente tem bons casos lá no Mania de Churrasco, como o Jailton, que é matemático. Ele estudou Universidade de Matemática. É um gênio. Então, hoje ele cuida da nossa unidade aqui do Shopping Ibirapuera. Então, eu falei, caramba, olha que pérola. A história dele é muito linda. Ele terminar uma faculdade de matemática era o sonho dele, e a dificuldade quando ele fazer uma universidade de matemática, mas ele ainda ama, ainda bem, fico feliz, Mania de Churrasco, ramo de restaurante, que eu até pensei, você vai seguir? Ele falou, não, eu quero aplicar o meu conhecimento aqui dentro. Falei, ótimo, então a gente fazer um plano de carreira para que ele possa se desenvolver dentro do Mania. É isso. E a gente tem algumas ações que acabaram derivando desse de humanizar as melhores para o Brasil, que eu posso citar 2, como o Michel e a Nalva já falaram. A gente criou o primeiro comitê de diversidade
para trabalhar as ações, porque não adianta medir, como falar, e não trazer o que ações para né? trazer confiança. O pessoal fala, pergunta, mediu, mas como você gere isso agora? Então a gente já criou um comitê de diversidade, até com o Rafa Chagas, que é do franchising também, que ele treina várias redes, é a bandeira que ele leva, que a gente mediu que a população LGBTQIA+, hoje tem 17% dentro do Mania de Churrasco. 17% autodeclarado. Vocês estão bem, então, porque eu vou aproveitar e dar um dado, vão me matar aqui que eu vou dar esse dado, porque ainda não está pronto, mas eu vou adiantar. Vamos matar também, que o nosso também não está pronto. Não está pronto. Sabe, o podcast tem que ouvir, porque aqui a gente traz dados. Mas dado pronto é dano antigo. Exato. Mudando. Mas a ABF começou a fazer esse levantamento e ela identificou que hoje nós temos 2% apenas em posições de liderança de transexuais, transgêneros, não binários e outros. E quando a gente fala de não liderança, de cargos em geral, é 4%. É muito pouco. Sim. Isso tem que ser mudado. Então, nesse aspecto, vocês e estão bem agora colocados. a gente fez o comitê agora para trabalhar isso e deixar a empresa diversa e apoiar ações que apoiem essa diversidade. E quando fala ABF, não é a ABF, né? É o mercado de franquias. Sim, o mercado todo. O mercado de... Sim. E como eu disse também, foi falado aqui, ter ações também para proteger e acolher. A gente tem um canal Denúncia Resguarda que a gente atua. Né? A Resguarda faz um trabalho muito bom de ter um canal de denúncia e a gente trabalha ele internamente, tanto para a franqueadora até para o franqueado. E já teve denúncia? Bastante. E trata. E quando no caso do franqueado, a gente caminha para o franqueado. Porque a gente não pode ir para o franqueado tomar ciência e ver junto com o time dele. Entendi. Tá? Que até uma coisa que a gente discutiu, falou, vamos fazer da marca e trabalhar. E até quando a gente fez a pesquisa do Humanizados com o Pedro Paro, ele também estava nessa dúvida. Vamos fazer da franqueadora, mas a gente fez um recorte também para o franqueado. E a gente deu o recorte da unidade, porque a gente tem multi-franqueados, tem multi-lojas, do grupo de restaurantes dele. Aí é até bom ver essa diversidade também de perfil de liderança. Porque também foi discutido muito aqui, que parte do CEO, do C-Level, e vai cascateando. Nesse recorte, deu para a gente ver também qual diverso é a liderança e como isso interfere na diversidade na ponta. Boa. Vocês também têm esse canal de ouvidoria, né, que você comentou? Temos. Vocês têm casos assim? A gente tem o Fala Aí. Fala Aí. Fala Aí, lá do Grupo Trigo, que funciona muito bem. E aí a gente está até conversando esses dias para trazer mais a parte de governança para ele, porque obviamente isso faz parte da área de governança, mas assim, muitas vezes vem perguntas e situações que a gente para e faz assim, isso que eu ia perguntar, vocês têm procedimentos já, protocolos já definidos? Temos. A gente inclusive acabou de implementar, a Josi acabou de implementar o Gourmet é uma marca nossa que a gente tem restaurantes próprios, né? São 7 casas. A gente abre mais 2 agora esse ano. Propagandazinha rápida, mas... e a ideia... E lá a gente passou por uma situação recente e a gente empodera o time de alguma forma, se houver um tratamento racista ou algo que remeta ao racismo ou qualquer tipo de preconceito, para, de fato, assim, interromper naquele momento ali o serviço e convidar a se retirar. A gente não tolera isso, assim, de forma alguma. Só que muitas vezes a pessoa que sofre o racismo, né, a pessoa toma um choque. A pessoa às vezes não sabe como tomar atitude. Então, a gente capacitando a nossa liderança para que a liderança proteja e acolha o time e tome atitude muitas vezes pela pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a ser machucada, assim, uma mais ou uma menos, estou aqui no meu trabalho, só que ao contrário. A gente precisa, de fato, privilegiar não é nosso time em detrimento do cliente, mas é o certo. Sim. Então, o que tiver certo, está certo e vai ser, de fato apoiado. Mas, de novo, assim, ações concretas, a gente tem hoje uma cartilha para que a gente enderece esse tema com a seriedade que ele precisa e com a velocidade que ele precisa também. Teve um caso até de racismo agora num restaurante no Rio de Janeiro, ficou um pouco famoso, onde um vizinho tratou de forma assim horrenda um segurança e ficar na porta do restaurante. E os clientes vieram para cima ali do restaurante cobrar atitude. E aí sim foi aberto, já tinha sido, eu conheço os donos do restaurante, são pessoas
responsáveis e corretas, e já tinha sido aberta uma ação criminal, né, uma denúncia contra esse vizinho e tudo mais. Então, tem isso que a gente está falando também, assim, existe a cultura, existe a verdade que cada empresa tem, mas existem os indivíduos que atuam nela, na ponta. Então, a comunicação é muito importante. É muito importante, porque não necessariamente você vai ter esse caso, você bota duas pessoas até capazes, pode ser que elas tratem de forma diferente e os resultados sejam diferentes. Sim. Né? Sem dúvida. Tem ações como, acho que o iFood divulgou hoje um canal de denúncia, não é isso? Sim, o iFood divulgou uma parceria com um grupo de mulheres negras, Black Wing, em que elas vão atender todos os casos de racismo dentro da rede do iFood. Em São Paulo, a gente também tem uma rede de 8 espaços geridos por uma ONG negra, Instituto Social Espaço Negro, em que é um equipamento da prefeitura, né, para combater o racismo, combater discriminação contra nordestinos, refugiados. Então é importante que as instituições, né, também tenham se organizado para ter os seus canais e espaços para as pessoas irem. E além da denúncia, a possibilidade de um atendimento psicológico, né, porque você tem aí um emocional totalmente abalado. Com certeza. Eu vou trazer mais um dado aqui para jogar para vocês, principalmente os empresários aqui, que fala o seguinte: uma pesquisa da Ernst Young, com mais de 1.040 líderes sêniores nas empresas e 320 investidores, identificou que 99% dos investidores utilizam as divulgações ESG das empresas como parte das suas decisões de investimento. E que 78% dos investidores entrevistados acreditam que as empresas devem fazer investimentos que abordem essa questão da ESG como relevantes para seus negócios, mesmo que isso reduza o lucro no curto prazo. Vocês acham que as empresas estão dispostas a olhar isso, reduzindo lucro, reduzindo margem para investir nisso? Sinceramente, acho pouco ainda. Pouco, né? Eu acho que pouco, assim. Principalmente quando a gente fala de franquia, que tem os franqueados, né? Que aí você tem que dividir isso, pois é, essa decisão, né? Eu vou te dar um exemplo claro. A gente, quando teve a questão do canudo, e assim, e food service é penny business, é aquele negócio de centavos, né? Sabe bem. Sim. E aí a gente teve a lei, se não me engano, primeiro em São Paulo, né? Que não poderia usar canudo de plástico. Quando pintou a lei em São Paulo, a gente tomou a decisão, falou, cara, vamos fazer isso no Brasil inteiro. Porque a gente entende que tem uma razão de ser, concordando ou não concordando, é lei, e a gente, no caso, né, concordava, então vamos cuidar disso de uma forma mais homogênea, e virou para todos os estados, mesmo não tendo a lei, hoje acho que é âmbito nacional, mas mesmo não tendo a lei local, a gente mudou para todas as lojas, todas as marcas. E eu não sei se todo mundo faria isso. Não é que a gente é melhor ou pior do que ninguém, mas acho que é uma etapa de conscientização de fato. Sim. Então, eu não acho que todo mundo tem esse grau de maturidade, e muitas vezes até por questões concretas de acabar de ser uma crise, está todo mundo bastante machucado ainda, então tem pessoas apertadas, né? Tem pessoas olhando curto prazo numa visão de sobrevivência. Então não posso criticar, tá? De verdade, ser como empresário. Mas eu acho que no mínimo tem que ter uma agenda, e esse tema tem que estar ali. Tem que estar ali, não na prateleira, tem que estar na mesa. Sim, é uma cobrança que concordo com o Michel, isso que no curto prazo todo mundo fala de sustentabilidade, mas tem que ter a sustentabilidade financeira, econômica, financeira também. Se não for sustentável financeiramente, não é sustentável. Mas você vê mudança de paradigma como do BlackRock, né, que é um fundo que só olha para empresas que tenham, para eles não querem ver a marca deles, o fundo deles, relacionado a ações que acabam com o planeta, porque sabe que é de curto prazo. Quantas estratégias a gente viu que acabam caindo, que foram ver no ESG, alguma dessas letras que feriam, e acabam depois a sociedade virando e condenando, falando, olha, então deu viabilidade financeira, mas em detrimento de... Então, essa é uma temática que tem que sempre ficar, eu não tenho dúvida que ela vai, acho que até aumento de consciência, né, de todos, os gaps que a gente tem. Eu concordo, que precisa de um aumento de consciência, mas nós na associação, estamos numa parceria institucional com a B3, para que ela coloque o protocolo ESG racial, olhando para essas dimensões, né, de inclusão e diversidade, dentro das matrizes de materialidade dos relatórios deles, né, de que forma que a pessoa hoje, né, a gente ainda considera que vai pelo processo de conscientização, não dá efetivamente para
para ser com dor, né? Porque aí envolve financeiramente, isso e aquilo, mas que a gente entre numa evolução de que assim, amanhã todas as empresas possam olhar e ter esse indicador. Porque aí a gente está falando de papéis verdes, nós estamos falando de investimento privado, nós estamos falando de N alternativas para pensar. Sustentabilidade não dá para pensar somente em dois olhares, né? Hoje a gente olha muito para a governança, se olha muito para o ambiental, como é que o S, com suas capilaridades, também vão ganhando espaço na agenda das empresas, né? E aí ela vai evoluir, e aí a gente entende que daqui a pouco vai ser natural, como todas as outras leis que nascem no Brasil, né? Você tem uma cota aqui, você tem uma lei ali, nós acabamos de passar pela revisão da lei de injúria racial, agora a revisão da lei sobre autodeclaração no ato de contratação, mas você sempre tem uma lei, né, para ir forçando o processo de conscientização, e daqui a pouco a gente espera que as coisas se assentem. Você acha que, do ponto de vista de legislação, a gente ainda está defasado em algum aspecto? Falta alguma coisa para ajudar as empresas a tomarem atitudes, e não só as empresas, a sociedade de uma forma geral? Eu considero que de lei não. O que a gente precisa é de prática, né? Você tem muitas leis, mas falta ali a pressão de uma onda, a massa, e trazer os resultados. Nós estamos vivendo uma onda de diversidade em que muitas empresas estão ainda no processo de conscientização. Nós temos aqui 2 experiências hoje de que já saíram da conscientização e estão com a prática na ação. Então a gente entende que esse é o caminho. Mas lei não falta. Falta, assim, um compromisso de colocar na mesa, no DNA da empresa, de que, em algumas situações, vai vir mesmo o goela abaixo, né? De que, assim, olha, eu quero que aconteça dessa forma. E por isso que, para nós, o diálogo com 2 CEOs, como estamos aqui hoje, diretores, é excelente, porque são eles que estão com a caneta na mão para dizer, vai acontecer, e a empresa vai correr para implementar. Mas se não for assim, a gente acredita que ainda vai demorar uns 90 anos. Né? E é muito tempo. É muito tempo. Para tudo que a gente tem que inverter. Uma coisa importante, André, o que você disse sobre os empresários estarem, né, atentos ao tema e implementando também, tem a questão do ecossistema que ele está. Então, os stakeholders, essa análise dos stakeholders é fundamental. Porque muitas vezes você pode estar com um nível de consciência. Eu estou comprando o vinho do fornecedor tal. E você é pego por uma surpresa que teve numa mão de obra análoga à escravidão. Você não pode mais hoje se dar ao luxo de ser pego de surpresa. E a gente já viu isso em grandes empresas. Pois é. Exato. Eu não sabia, não rastreabilidade, não sabia exatamente. Se informar. Assim, tem uma forma de saber. Né? E não é julgando ninguém não, porque de fato era assim que acontecia. Então a gente recentemente contratou a Arara.io, também que é uma empresa que faz esse trabalho de mapeamento dos nossos stakeholders, nossa cadeia de suprimento. Muito legal, e assim, tem que preencher, obviamente, né, um relatório importante, a visitas, averiguações corretas para que você possa ter certeza. Então, respondendo mais a fundo a tua pergunta, eu acredito que sim. Eu acho que hoje qualquer empresa responsável, qualquer empresário, né, no Brasil não estaria disposto a ter uma margem superior para estar com um stakeholder que não esteja dentro adequado às leis e, obviamente, ética e moral. Então, sim, nesse caso, os extremos, eu não tenho dúvida que sim, tá? Talvez eu esteja falando disso. Mas a pessoa buscar avançar numa agenda de forma proativa, talvez esteja aí a oportunidade. Legal. Sim, eu vou citar o exemplo que vai estar também na Franchising Week agora, da Eu Reciclo, que é um outro, que é exatamente, vai ter uma legislação saindo para isso, mas já tem empresas como o Boticário e outros que já reciclam 200% do que eles produzem. Ou seja, já dão um give back para a sociedade, estão muito à frente. Mas tem muitas outras que ainda falam, não é responsabilidade minha, isso é do governo, de alguém, e estão esperando a legislação. Então, são conscientização e também o problema está aí, né? Nós, empresários, temos que olhar e tomar frente a isso e falar o que a gente pode fazer para mudar isso. Mudar e atuar, né? E qual o conceito de sustentabilidade, né? Porque quando você fala de sustentabilidade, ela pega todas as esferas. Sim. Né? E as pessoas normalmente fazem um recorte. Então, sustentabilidade é olhar para a nossa sociedade como um todo, pensar na questão das desigualdades para que efetivamente
a gente consiga ter uma sociedade transformada, os negócios evoluindo, as pessoas podendo consumir mais, podendo estudar mais. Então, assim, é uma coisa de que influencia efetivamente todo o ecossistema. E se a gente não estiver atento, não tem jeito. Tem um dado, quando a gente fala de empregabilidade, ou mesmo você fala de empreendedorismo, que precisa estar sempre à ponta, né? Então, assim, aqui tem um olhar amplo para os empreendedores, né? E os empreendedores negros precisam chegar aqui, né? Então, qual o movimento que a gente também consegue fazer para eles olharem para cá? E aí, ele trouxe um exemplo de um empreendedor negro, de que assim, ainda são poucos, mas qual é a pulsão que se faz aqui hoje? A gente empreende bastante, né? Acho que tem algumas coisas aí bacanas para serem pensadas. Maravilha. A gente está chegando no final aqui do nosso tema, apesar de a gente ter muita coisa para falar, o assunto é muito rico. Eu vou passar para o Ale perguntando para ele um pouquinho, que ele comente sobre o trabalho dessa comissão. Eu sei que vocês estão em campo aí com um estudo de diversidade, né, um manual, enfim, queria que você contasse um pouquinho. E até um outro dado, acho que eu não cheguei a comentar aqui, é importante falar, no franchising, em cargos de liderança são 19% só de mulheres. É muito pouco. E quando a gente olha para a startup, é 9%. Precisa mudar essa realidade. Então, eu acredito que vocês estejam mapeando, identificando isso. Queria que você contasse um pouquinho, até para quem quer participar aí da comissão, quer mandar ideia, dica. A gente está começando lá na comissão, o Michel também participa lá com a gente. A gente está até fazendo o tema, né? Desmistificando o ESG. Muito né? importante. Que o ESG não seja só para empresas grandes. Tem aquela coisa de falar, quando eu caro, crescer, né? isso é caro, isso mim. é só empresa grande. Quando eu ficar grande eu vejo isso. Mas não, é na cultura. É fazendo já o básico, fazendo do início. Então a gente está fazendo até essa cartilha de Desmistificando o ESG, né? Que é uma das entregas da nossa comissão. Estamos fazendo esse aqui podcast. Obrigado, André, pelo convite aqui, abrir a gente para falar de um tema tão importante, porque dentro do ESG, como foi debatido aqui, o social, a gente tem o maior gap entre os stakeholders, né, de todos, a importância de todos os temas, são todos importantes, mas esse é um tema muito gritante na nossa sociedade e que nós, empresários, nossa sociedade, temos que olhar e atuar. Sim. E ver o que a gente pode tá fazendo para melhorar essa desigualdade. Legal, a gente vai marcar um próximo que eu quero trazer mais dados. São dados sensíveis, às vezes é difícil a gente conseguir, né? Mas a gente quer evoluir, avançar com a base e tentar entender melhor esse público para poder mudar, né? Então, eu queria agradecer e vou passar a palavra para vocês, para que vocês deem essas mensagens, essas considerações finais. Nalva, foi um prazer ter você aqui, muito importante mesmo. Agradeço e... Obrigada, André. Seja sempre convidada. Eu agradeço conversar de um S que tem cara de D aqui, olhando para a franchise, acho que é de extrema relevância. A gente faz muitas discussões, né, de como é que a gente pode chegar em outros cenários, em alguns segmentos, e este é um segmento que nós sabemos que tem muitos negros. Ainda assim, nós queremos muito, então foi um prazer estar aqui com você, porque nós queremos cada vez mais que a população evolua, que a gente possa acessar todas as franquias, né? E dizer que eu estou aberta, né, para outros momentos, a associação quer muito caminhar juntamente com vocês, trazer os nossos dados. A gente tem relatórios por setores, tem relatórios sobre mulher negra, tem o nosso algoritmo e está à disposição para vocês possam utilizar aqui no dia a dia. Excelente, obrigada, Nalva. Obrigada. Michel? Agradecer também, o espaço foi bacana, prazer te conhecer, Nalva. Muito prazer mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Ali já conheço aí de longa data, André também. Então, assim, também me colocar à disposição, né? Como a Maria disse, eu estou nessa comissão, acho que vai ser um trabalho bacana de lá, já tem nascido, dado alguns frutos, a gente poder estar falando aqui, e esse trabalho de, acho que uma entrega, se eu puder me entender ali, parte do grupo, como uma grande entrega que a gente pode realmente fazer é plantar algumas sementes e mostrar que uma coisa que eu aprendi é que o SG ele tem praticamente todas as empresas, todo mundo faz algo social. É entender, através de um mapa de materialidade ou não, mas entender o grau de maturidade que cada um está. Mas todo mundo tem uma entrega. Se você olhar para o lado, você tem uma entrega. Um tem uma empresa mais diversa, outro tem algumas ações sociais, o outro, né, compra a lei à risca, o que não é uma realidade no Brasil, infelizmente. Então, de alguma forma, é despertar para isso que deixa de ser algo desejável e se torna algo obrigatório nas agendas aí
dos líderes das empresas e dos times. Então, feliz de poder contribuir. E estou à disposição sempre que precisar. Obrigada. É isso, né, Lê? Agora é o pessoal botar a mão na massa, porque tem muito insight aqui, tanto no Grupo Trigo quanto no Bonito Churrasco. A Nalva trouxe muitos indicadores importantes, então, bom na massa. Sem dúvida, só exemplos bons aqui, né? Seguir, obrigado por abrir aqui o podcast para nós, da Comissão SG, que em breve a gente possa trazer outro tema também aqui do que a gente pode estar fazendo na prática e que é para todos, né? Que acho que também esse tema, de novo, ESG é um assunto em voga, são várias ações que o Michel está falando aqui que podem ser implementadas. A Nalva abriu aqui também o canal dela lá do Pacto para as pessoas poderem acessar e é grátis, né? Sim, o acesso. O protocolo ESG racial ele é gratuito. Ele é gratuito. Basta fazer adesão e seguir uma jornada conosco que a gente chama Jornada Pacto com Futuro. Todo mundo precisa fazer um pacto com o futuro mais inclusivo. Perfeito. É isso. Então, acesso. Então é isso daí. Que a gente consiga, através do nosso exemplo, seu exemplo, que como o Rony falou, o exemplo arrasta de mudança para vários franchise brasileiros. É isso aí, gente. Obrigada. E eu espero que todos vocês que estejam nos ouvindo, nos assistindo, façam esse pacto. Esse é um pacto que eu quero fazer com vocês. Obrigada e até o próximo Fala Franchising.